Galera, direto ao assunto, vamos falar da ilusão de cantar bem, né? Muita gente acha que cantar é só ter uma voz afinada e fazer escalas mirabolantes, o que é legal, quando isso sai natural, tá? Quando isso não sai imitado, quando isso não sai forçado, né? Os americanos tem muito essa coisa da pegada de improvisar, é muito legal. Mas é uma coisa natural, então tem muita gente que faz isso e fica meio estranho. Então tem uma grande diferença, as pessoas têm uma voz técnica e tem a voz bonita. A voz bonita é aquela voz que só a pessoa falando você já sente, aquela voz de locutor, né? Tem muitos artistas brasileiros e internacionais que têm a voz bonita. Tim Maia falava, você sentia a voz dele bonita. Ele não precisava fazer impostação nenhuma, que a voz dele era bonita, que é bonita. E era Nat King Cole, né? Voz linda, só de falar. Então, e tem gente que não tem a voz bonita, ele tem uma voz técnica, então ele trabalha mais o técnico, né? E claro que quando eu sempre digo que é bom, mesmo que você tenha uma voz bonita, você trabalhe a técnica, a voz técnica também. Porque a voz técnica, ela te dá mais segurança na hora de impostação, essas coisas todas. E quando a pessoa tem a voz bonita, ela tem como é que se diz? Ela deixa a coisa frouxa na questão de técnica, né? E o que acontece? Acaba tendo alguns erros bruscos. Quando a pessoa tem a voz bonita, um erro aparece muito rápido. E aquela coisa da voz... E vou falar um pouco das vozes que não são bonitas, são técnicas. Roberto Carlos, deixa eu ver... Arnaldo Antunes, que não é que não seja bonita, mas não é tão bonita assim de se ouvir de... Ai, caramba, o cara fala, já parece uma voz de locutor, entendeu? Então eles usam muita técnica. Mas aí tá o segredo. As pessoas que usam a voz técnica, eles usam o quê? Eles usam a interpretação. O que é interpretação? Às vezes a pessoa tá cantando uma música triste e tá rindo. Às vezes a pessoa tá cantando uma música alegre e tá com a cara de choro ou tá com a cara emburrada. Ele não sabe interpretar. Aí tu pega as pessoas que cantam tecnicamente, eles estudam muito isso. O Roberto Carlos, você pode ver, se você fechar o olho, você vê a história da música. Muitos cantores que fazem muito zigue-zague na voz não conseguem passar nada, por isso que você vê muitos programas de televisão aí, gente cantando, fazendo umas viravolta, uns gritos maravilhoso. Mas cadê? Ninguém ouviu falar mais. Porque isso, na realidade, ele encanta de momento, ele não marca você, ele encanta o momento, naquele momento. É como aquele susto, mas ele não marca você. Renato Russo, é uma voz técnica. Você vê que ele até falando, ele não tem uma voz bonita. Ele tem uma voz técnica, ele usa aquele grave dele bonito. Ele sabe impostar as técnicas dele. Mas a letra, a interpretação, porque é toda uma bagagem, não é só cantar, galera, não é só cantar. Por isso que eu sempre recomendo o cantor virar intérprete, o que não é fácil, tá? O cantor é cantor, intérprete é intérprete. Tem pessoas que não sabem interpretar uma determinada música. Ele não sabe interpretar, ele até estraga. Essa galera que tem uma voz... Não é todos, tá? Alguns exageram tanto que estragam, descaracterizam a música toda, fazendo zigue-zague onde não precisa, fazendo escalas mirabolantes sem necessidade. Então, não tenha vergonha da sua voz. Se você canta, tem uma voz técnica, não tem uma voz bonita, mas tem uma voz técnica, aprenda a interpretar direitinho a música, interpretar o que ela está falando, preste atenção na letra e você vai passar, todo mundo vai gostar de você. Tem aquele Skank, aquele garoto do Skank, eu acho a voz dele linda, entendeu? Porque eu gosto do trabalho deles. Mas, tecnicamente, como professor, eu digo que a voz dele não é bonita. Ele tem uma voz técnica. Ele sabe impostar, ele aprendeu a isso. Ele mesmo sabe disso, né? Então, quando a gente não tem uma voz que só em falar você já vê aquela voz de locutor, a gente tem que trabalhar muito essa coisa da impostação, das técnicas, enfim. Eu acho ele maravilhoso, porque ele tem todo um contexto geral de talento que ele tem. O resto, cara, esses pequenos detalhes que às vezes uma desafinação, isso aí acontece. Isso é normal. Mas aonde esse garoto canta, como aquele do Paralamas de Sucesso, aquele, esqueci o nome dele, que foi até um pecado, esqueci o nome dele. Ele até desafina.
e o desafino dele fica gostoso de ouvir. Como é que pode uma coisa dessa? Então é a questão da interpretação. Não é só cantar, não se iluda. Não se iluda, não é só cantar afinado. Tem todo um pacote que você tem que ter para você ser um artista, uma pessoa que vai ter o seu nome na história ou vai ter um trabalho bom. Às vezes você não vai estar nem na televisão, mas todo mundo vai saber, aquele ali canta bem. E não é gritaria, não é nada disso, entendeu? Agora, claro que eu não estou desfazendo dos que têm uma voz bonita, mas não tenha vergonha da sua voz, porque você não tem a voz daqueles cantores americanos. Faça o seu trabalho, faça honestamente, faça de coração, que tudo que você faz de coração, mesmo sendo aparentemente simples, ou não tão incrível, vai soar maravilhoso. Muitos artistas, Djavan para mim é uma das vozes mais bonitas do mundo, mas a voz do Djavan não é aquela voz de locutor, mas ele, como ele é maravilhoso, ele sabe impostar na hora certa, ele sabe quebrar na hora certa, ele sabe meter um jazz na hora certa na voz dele, ele canta como ninguém, mas como professor eu digo, ele não tem uma voz de locutor, uma voz bonita, só de se ouvir, não, ele sabe usar a técnica, ele viu onde estavam os pontos fracos, trabalhou e hoje está aí o Djavan, entendeu? Sem preocupação de mostrar aquelas líderes, aquele zigue-zague, tudo, que até porque em time que está ganhando não se mexe, né, Djavan? Você é maravilhoso, estou usando o seu nome aqui com todo respeito, mas para dar um exemplo, entendeu? Então, muitos cantores usam muito as vozes técnicas, porque não tem aquela voz de locutor. Eu não tenho uma voz de locutor, eu tenho uma voz, não tenho uma voz bonita, eu tenho uma voz técnica. E quando você não tem uma voz bonita de se falar, só de ouvir, você tem que impostar, trabalhar impostação, trabalhar exercício vocal, trabalhar diafragma, trabalhar toda essa questão da interpretação, trabalhar essa coisa da leitura antes de cantar, que acontece muito isso. A pessoa já pega a música, canta como, aí não presta nem atenção no que a música está dizendo. E às vezes a música está falando de uma coisa muito séria e o cara está rindo da cara da... Isso é péssimo no artista, ele pode cantar, ele pode fazer firula, que ele se torna ridículo. Por isso você vê muita gente que aparece nos programas do Raul Gil, muita gente maravilhosa, que dá aquele choque e nunca mais você vê a pessoa. E eu não estou falando de estar na televisão ou não, porque tem pessoas que falam, Vanessa Jackson, maravilhosa, maravilhosa. E uma hora chega o momento dela, mas ninguém esquece da Vanessa Jackson. Mas passou quantos antes da Vanessa? E que você não lembra? Porque a Vanessa sabe interpretar, ela é uma das únicas, assim, que tem uma voz bonita só de falar, e aquela impostação bonita, e aquela voz poderosa, mas sabe interpretar. Isso é até raro, né? Ela sabe interpretar, né? Então acontece, ela não só canta, ela tem uma bagagem. Dá até os parabéns pelo trabalho da Vanessa aí, que é muito bom, valeu em todo sentido, até como atriz também é muito boa. Então, galera, mais uma dica, não se iluda com cantar de firulas. É interessante quando isso sai natural, quando não é, não se iluda. Às vezes é melhor você fazer o básicozinho, o simplesinho e fazer a coisa correta. Porque não é enfeitando pavão toda hora que você vai ter um nome na esfera musical. Tá bom? Então até a próxima, mais uma dicasinha aí. Valeu!